oi, tudo bem com vocês? Aqui é a autora Priscila Gomes e eu vim abrir o coração com vocês, conversar um pouquinho sobre a literatura e conversar com vocês a respeito de como tá a minha posição com os meus livros, como é que tá o andamento, se eu já tô para publicar algum livro, se eu desisti da literatura, se eu vou desistir, como é que tá a situação. Então, antes de tudo, quero me apresentar novamente para quem não me conhece tão bem. Eu sou a autora Priscila Gomes, tenho um canal da autora Priscila Gomes que é esse, mas eu também tenho o segundo canal, o canal Kinemando. E eu tô muito feliz, eu tento levar esses dois canais de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira que eu tento trazer sempre qualidade aqui para vocês e de uma maneira muito sincera. Eu abordo os dois canais sempre com essa sinceridade, tanto com as indicações de filmes, séries e animes lá no canal Kinemando, quanto aqui no canal da autora, sempre falo de uma maneira muito clara pra vocês. Vamos abrir o jogo. Desistir da literatura? Não. Eu não desisti da literatura. É um momento muito importante pra mim. Então eu tô caminhando, eu tô em outro estado, mudei de casa novamente agora de maneira definitiva. Eu tô seguindo em frente, continuo com os meus livros. O andamento do meu quarto livro, como é que tá a situação? Pra quem não sabe, eu já terminei a história e eu só preciso da etapa de revisar a história. Esse é o problema. Eu ainda não consegui parar pra revisar, mas eu aviso a vocês, logo logo vai sair o nosso quarto livro. Ele se chama Entre Mentes. Ele ia ser chamado A Cobaia, mas eu modifiquei, então já dou um spoiler aqui pra vocês, pra quem estiver assistindo o meu vídeo, já sabe aí de primeira mão que o nome do meu livro vai ser Entre Mentes. E eu queria conversar um pouquinho sobre o que se trata esse livro, uma sinopse dessa minha quarta obra, que é um suspense. É um terror psicológico / suspense e fantasia também. E é uma história que eu escrevi muito antes da pandemia, tá, pessoal? Então eu já deixo bem claro aqui pra vocês. Foi muito antes da pandemia, eu ainda tava vendendo brigadeiro na rua. A pandemia estourou, vamos dizer assim, eu já tinha terminado de escrever o livro. E aí eu ainda tive mais alguns meses e aí estourou essa situação toda. E de acordo com essa situação, eu cheguei a começar a revisar, parei. E aqui tô eu para conversar com vocês em 2021, para conversar com vocês a respeito do meu quarto livro. Esse livro, ele veio de uma maneira muito interessante porque ele nasceu de uma criatividade que veio de acordo com as minhas vendas dos meus brigadeiros nas ruas. Sempre quando eu ia vender brigadeiro e nos momentos que eu não estava vendendo, estava andando de um ponto para o outro, né? Eu ia imaginando a minha história. O meu processo foi basicamente nas ruas. Eu ia imaginando essa situação, eu via cenários, eu via pessoas, eu visualizava os perfis psicológicos e esses traumas que estavam acontecendo, que iriam acontecer dentro da minha história. Basicamente, Entre Mentes conta a história de uma personagem que eu não vou tratar aqui com vocês ainda, não quero colocar nomes aqui ainda pra vocês, que aí fica o suspense, mas ela é uma personagem que tem como condição uma certa patologia mental, que ela não tem noção da sua própria realidade. O quarto livro é Entre Mentes, é pela própria mente dela. E entre essas viagens que existe, entre esses pulos que ela tem entre a sua própria mente, entre as suas próprias criações de realidades, ela vai tendo conflitos. Cada situação ela tem uma vida separadamente. Então esse livro, Entre Mentes, aborda essa vida que ela constrói, que ela cria entre esses pulos que existem, tem a manipulação da sua própria mente, da criação das suas imaginações. E a cada criação desses mundos que existem dentro da sua própria mente, ela é uma outra pessoa, ela tem uma outra realidade. E aí vale em cima desse terror psicológico em você descobrir qual é a realidade verdadeira, quem é ela de verdade, se tudo isso é basicamente uma criação da sua própria mente ou é realmente a sua própria realidade, em onde ela está vivenciando. Existe um terror por trás, dentro de tudo isso que aconteceu Entre Mentes. Ela é uma personagem que se inicia como uma adolescente universitária e dessa adolescente universitária ela tem um pulo para uma idade mais avançada. E tudo isso pode ter envolvimento com alguma droga ou com a manipulação de algo de uma maneira forçada que a levou a isso. Ou nada mais é
do que a sua própria imaginação. É meio louco eu conversar assim com vocês, mas conforme vocês vão lendo, vocês vão compreendendo a proposta do livro. Eu gosto muito, todos os livros que eu escrevo, eu sempre falo isso pra vocês, é sobre conteúdos e histórias que eu gosto de consumir. Quando eu construí, tive a ideia de Entre Mentes, eu tava ainda muito recente com alguns tipos de literatura e alguns tipos de filmes e seriados a respeito disso, e tem várias influências de literaturas fantásticas que eu quis trazer isso para a história. Eu quis mexer com a mente do leitor conforme ele vai lendo a história, e eu queria como propósito principal, é o que eu quero, que o leitor viaje junto com a mente dessa personagem. E nessa viagem que existe é a descoberta que você vai ter em saber qual é a verdadeira identidade dessa personagem. Esse livro eu tô tendo um cuidado tão grande que eu acho que acabou me bloqueando em terminar ele. Eu já terminei, mas eu preciso revisar. Quero muito que vocês tenham paciência. Em breve eu vou fazer a divulgação, vou trazer essa nova história para vocês. E com isso, queria aproveitar, além de avisar vocês sobre o quarto livro, abrir o meu coração e dizer para vocês, eu não larguei a literatura, continuo criando esqueletos de outros livros, falar para vocês que além do quarto eu já tenho mais 2 livros para eu poder começar a escrever. Então vamos ter mais histórias sim, e vida que segue, vamos seguindo e vamos trabalhando, produzindo conteúdos. E uma mensagem que eu gostaria de falar com vocês: além da profissão que a gente escolhe, produzir conteúdos para a internet, é uma luta diária, é uma luta constante, é produção de conteúdo constantemente. Então você que é escritor e tá desanimado, se anime, força essa animação, é difícil pra caramba, e isso eu tô gravando e falando com você pra que eu depois escute o meu vídeo e eu me automotive. Porque às vezes eu posso estar falando isso pra vocês como se fosse algo fácil pra mim, não é. O maior desafio que eu tenho às vezes é conseguir essa motivação e forçar a gente a acreditar na gente, né? Mas graças a Deus eu tô melhorando muito e eu tô muito mais acreditando nos meus conteúdos, eu tô me sentindo muito mais à vontade em falar com a câmera, como se eu estivesse conversando com vocês. Eu tenho também um grupo dos Escritores Unidos pelo Telegram, é uma galera muito simpática, a galera se ajuda, e isso é muito importante, muito necessário. Eu acabo não conseguindo estar todos os dias ali, mas a galera tá sempre ali constante, são pessoas muito unidas, são escritores unidos, que estão sempre ali presentes para poder ajudar a pessoa que está ali com alguma dúvida ou precisando de algum serviço nessa parte de literatura. E eu queria conversar com vocês, de repente posso me estender isso para um próximo vídeo, e quero aproveitar para fazer um convite, que o próximo vídeo que eu vou conversar com vocês é sobre editoras, os cuidados que precisamos ter sobre a escolha da editora que a gente quer. Se é tão importante, já falei isso várias vezes para vocês, se é necessário ter uma editora física ou uma editora digital ou simplesmente uma plataforma digital que você possa divulgar o seu livro. Porque hoje, eu digo para vocês, eu com 31 anos hoje, eu tenho uma mente totalmente diferente de quando eu comecei a escrever lá em 2015. 2014 para 2015, mais ou menos. Porque a gente aprende, sabe? Cair é importante. A gente cai, vai calejando, vai se amadurecendo. Então, continue com o seu sonho, com a literatura, com os seus livros, com o seu canal, mas sempre pensem que também você pode estar sempre concomitante a outras profissões. Eu sou escritora hoje, mas eu me formei em biologia, sou pós-graduada, anatomista, analista clínica. Sei que dá para conseguir sobreviver utilizando também a minha própria profissão. Ou se você não tem a profissão com graduação, você também pode ter uma profissão. Mesmo eu como bióloga não vendia brigadeiro na rua e sempre conseguia fazer o meu dinheirinho. Então, se você não sabe, aprende. Eu também não sabia fazer brigadeiro, aprende a fazer bolo, salgadinho, brigadeiro, torta, bolo de pote, que vocês vão conseguir o dinheirinho para te sustentar até chegar no objetivo principal, que é a literatura e a sua arte, tá bom? Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Esse foi um bate-papo sincero para avisar vocês que eu não larguei a literatura, e vamos ter sim mais vídeos aqui no canal da autora. Muito obrigada. Não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.